irmãos que abram sua Bíblia em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Amém ou misericórdia? Amém. Socorro. Socorro. Apocalipse 3:20, amém? Amém. Todos junto comigo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele entrarei em sua casa e com ele serei ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor, nesta hora para ouvir a Tua palavra. Que eu diminua, Senhor, que Tu cresça. Que venha, Pai, através desse convívio, que a Tua palavra para cada um de nós nos exortar, para que possamos continuar, Pai, caminhando contigo, até que Tu venha buscar a cada um. Que possamos entender, Pai, a Tua palavra em espírito e verdade e colocar em prática em cada dia que o Senhor nos permitir. Desde já agradeço, em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Todo mundo já conhece, né? A última carta, né, às igrejas, a carta de Laodiceia. E Jesus, ele me chamou a atenção em todo o versículo, né, a partir do 14, me chamou a atenção nos 3 últimos. Mas é necessário que a gente entenda. Então eu vou fazer a leitura, a igreja me acompanhe, para que a gente consiga entender. Apocalipse 3:14. 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabeis que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então a gente vai começar por aqui, porque o Espírito Santo hoje veio aqui dizer: quem tem ouvidos hoje vai ouvir o que eu tenho para dizer para a igreja. Então ele começa aqui no 22, falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Mas também nas outras 6 cartas, se nós olharmos a primeira carta, que é a primeira carta que é para a igreja de Éfeso, a carta de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, todas no final de cada uma dessas cartas está escrito assim: quem tem
última carta. Então ele começa falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E ele começa assim, Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele aqui está falando: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Tomara que fosses frio ou quente. O Senhor aqui ele já começa falando: igreja, você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando para você? Conheça a obra de cada um. Cada um que está aqui, eu conheço a obra. Essa carta ele está mandando para Laodiceia, porque era uma igreja que achava que não precisava de nada. Ela tinha tudo. Essa Laodiceia, ela tinha riquezas. Ela era conhecida como fabricar lã, um lã muito branco, também como uma pomada, um unguento para os olhos, para o colírio. Por isso que Jesus usa aqui que nós temos que usar vestes brancas, colírio para ungir. Outra coisa que ele fala: compre de mim ouro provado no fogo. Por que, igreja? Porque ele diz lá no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O que é ser comprado ouro provado? É a sua fé, se ela está firme e verdadeira, fincada em Jesus Cristo, não se perdendo, não com soberba e arrogância, assim como essa igreja de Laodiceia, achando que não tinha, que tinha tudo, mas ela não tinha nada. Porque ele aqui fala: eu conheço as tuas obras, tu não és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente, mas porque tu és morno, vomitar cheio da minha boca. Uma vez o irmão até pregou sobre as cartas, e ele falou que quando a gente come algo, né, a gente coloca aquilo faz mal. Imagine Jesus vomitando cada um de nós. Mas eu não vou me apegar a isso não, a gente só vai dar uma introdução para que a gente consiga entender o que Jesus quer falar com a igreja hoje, através do Espírito Santo. Então ele fala: não é frio nem quente, tomara que fosses, porque é morno. O que ele está dizendo aqui? Você não tem decisão, igreja. A sua decisão, você não toma uma decisão de seguir um caminho. Uma hora você quer estar comigo, uma hora você quer estar no mundo, uma hora você diz que acredita, uma hora você duvida. Você é o que? Você está em cima do muro, igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Tenha decisão. O Espírito Santo é decisão. Ou ele é sim, ou ele é não. Então Jesus fala aqui: você não é frio nem quente. Você não fala nem não nem sim. Tanto faz, mais ou menos. Tanto faz não existe, igreja. Ou é Jesus ou é Satanás. Não tem para onde correr. Ou você é frio ou você é quente. Morno, não presta, não serve. E ele continua. Eu vou dar uma corrida porque a gente tem muita coisa para o Espírito Santo falar aqui com cada um de nós hoje. Tenha decisão. Temos que entregar a nossa vida. Essa é a decisão para cada um de nós. Porque ele conhece o que você faz. Não adianta você ser bonzinho aqui hoje, bonzinho aqui amanhã. Isso não adianta. A sua fé ela vai ter que ser provada. Provada pelo fogo. Ela tem que ser pela fé verdadeira, através do Espírito Santo, não pelo que você acha que é, pelo que você acha que fez. E ele continua, 16. Assim que é 16. Assim, porque és morno e não está frio nem quente, vomitar cheio da minha boca. É fora do reino de Deus. Isso aqui é bem claro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. A igreja, não vamos esquecer disso. Porque é o Espírito Santo que está falando com cada um de nós. Porque sem esse Espírito Santo, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. É Ele que nos convenceu do pecado. É Ele que convence a cada um. Então é Ele que temos que ouvir, porque escutamos Ele um dia e outro dia não. Isso aqui é estar fora do reino de Deus. Quando Ele fala: eu vou vomitar você da minha boca, você está fora. É o que o Espírito Santo está falando hoje para cada um de nós. E ele continua: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha isso. Assim era a Laodiceia. Ela não se preocupava com nada, ela achava que era uma igreja orgulhosa. Ela tinha sabedoria, ela tinha dons, ela tinha tudo. Muitas das vezes ela
soberba, orgulho, arrogância. Ele fala que ricos são, e ele fala aqui, ó, como dizes, ricos sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabeis que és um desgraçado, miserável e pobre, e cego e nu? Irmãos, o que o Senhor fala hoje aqui? Sem o Espírito Santo de Deus, nós somos tudo isso. Desgraçado, miserável homem. Porque ele no 20 fala aqui. Vamos voltar aqui no 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Mas quando eu falo que eu não preciso de nada, nem de ninguém, que eu não preciso nem ouvir a palavra de Deus, que eu não preciso nem estar em comunhão com Deus, que eu não preciso congregar, eu não estou sendo como a igreja de Laodiceia? Eu estou sendo desgraçada, miserável, pobre, nua. Por quê? Eu estou nua sem o Espírito Santo, igreja. Se eu não estiver revestida desse Espírito Santo, porque Jesus, ele está. Estou na sua porta. Que porta é essa? Vamos chegar lá. E ele fala, pobre, cego e nu. E aqui ele coloca, porque ele coloca ele dá essa direção, que não é morno, que não é quente nem frio, porque em Colossos tinha água fria. Eu não consigo, eu tenho que ler, tá, gente? Hierápolis era a fonte de água quente. E através daqueles arquedutos chegavam a Laodiceia. Só que ao se misturar, ela chegava morna. Ela não tinha nem mais poder curativo, medicinal. Ela só tinha os poderes lá em Hierápolis, em Colossos. Mas quando chegava a Laodiceia, ela não servia nem para beber. Já tentaram tomar uma água morna? É horrível. Dá ânsia de vômito. Dá até nervoso. É isso que Jesus pega a geografia dessa cidade para mostrar para a gente também a nossa geografia dentro da gente. Nós estamos podres e estamos achando que somos tudo. Nós estamos mornos, mas achando que estamos curando. Nós estamos pobres, sem roupa, sem a veste espiritual de Cristo. Porque simplesmente, hoje eu não vou deixar Jesus entrar, não. Hoje eu não estou boa. E aí ele fala, então ele usa isso. E Laodiceia era conhecida pela sua lã muito branca, pelos seus ungüentos medicinais que ajudavam na cura de algumas doenças oculares. Então ele coloca aqui, não sabes que é tu, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Esse ouro, gente, não é esse que a gente derreter a aliança e ali ver se ela é boa, não. Esse ouro é o seu coração. É o coração que você tem que provar diante de Deus, porque Ele é o único que lê a sua mente e o seu coração. Ele é o único que separa a medula da espinha. Ele é uma faca. Ele é uma espada de dois gumes. Você tem que ser provado. Todos os dias nós somos provados nesse fogo, pela fé, ao levantar, ao ter misericórdia, ao perdoar. Isso é o ser provado, é o que o Espírito Santo diz a esta igreja hoje. E ele fala aqui, ó, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Por que isso? Lá eram lãs branquíssimas, faziam vestes impecáveis. Colírio, ele fala aqui, ó, e unja os teus olhos com colírio para que vejas. Gente, Jesus Cristo, ele tem uma veste especial para cada um de nós. É o manto do Espírito Santo. A veste que Jesus tem é mais alta do que qualquer um na face da terra. Foi lavado lá naquela cruz. É o sangue carmesim. Esse é o revestimento que nós temos. É
Ouço que o Espírito Santo diz à igreja. Unja teus olhos. Unja teus olhos com colírio. Eu bem sei, eu uso um colírio caríssimo para manter a pressão ocular. Mas esse colírio não me adianta para entrar no reino, igreja. Nada daqui da terra adianta para eu entrar no reino. A igreja ela tem que entender que o diabo, ele não tem nada para te oferecer. Ele só tem para tirar, Deus. Ele é ladrão, ele é salteador. Enquanto eu não entender isso, eu vou continuar sendo pobre, nu e desgraçado. E aí ele fala que nós temos que ungir, mas vestes maiores, mais branca, o Senhor vai dar, porque Ele diz que terá uma festa no céu. Mas eu cheguei ao ponto onde eu quero, onde a palavra nos trouxe e onde eu quero aqui trazer para a igreja o que o Senhor falou para cada um de nós. 19. Isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Então nós vamos ouvir o 19 com o coração aberto. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois, eita glória. Então vamos lá, então posso, né? Que o Senhor diz que Ele castiga aquele que ama. Ele repreende. Então Ele está aqui hoje para mostrar para a gente esse amor através do Espírito Santo para cada um de nós. Vamos ser zelosos com essa palavra. E aí ele vem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei. Vamos parar aqui. E aí eu me pergunto, o que ele está faltando para Jesus entrar? Quem é essa porta? Aonde é isso? É o nosso corpo. É o nosso templo. Jesus nos traz aqui hoje em Odisseia para mostrar que não adianta nós termos nenhuma riqueza, não adianta nós termos nenhum conhecimento, não adianta nós termos nenhuma sabedoria, se nós não estivermos com Ele dentro da nossa casa. Se nós não estivermos com Ele guiando cada passo. Então vamos parar de tratar Jesus como hóspede. Vamos parar de tratar Jesus como hóspede e começar a tratar Jesus como dono da nossa vida. E é onde ele começa a falar com cada um de nós. No grego, habitar, há duas versões para habitar. O habitar temporário e o habitar permanente. Então Jesus me levou alguns anos atrás, provavelmente 10 anos, para dar uma referência de quando eu ia para São Paulo viajar fazer meus cursos. E eu me hospedava no hotel. Eu entrava, fazia o check-in, entrava ali, tinha cama, tudo maravilhoso. Eu achava lindo a mesinha, tinha uns negócios assim, como é que eu posso falar? Uma ajuda pendurado. Mas ali era aquele hotel. Eu não podia trocar. Eu não gostava muito dos cobertores, mas eu não podia trocar, não podia mexer, tinha que deixar. Porque eu sou dona daquele hotel? Não. É assim que eu e você estamos fazendo. Estamos trazendo Jesus, porque Ele fala aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas sabe por que Jesus não está ceando com você? Porque você está tratando Jesus como hóspede. Pare de tratar Jesus como hóspede. Ele precisa habitar em cada um de nós definitivamente. A gente quer entregar. Hoje eu vou entregar. Hoje, Jesus, você pode entrar nesse cômodo aqui, na sala, aqui. Mas aquele lá não. Aquele lá eu vou continuar. Porque aquele lá é o meu querer, é a minha vontade. E não entregamos. Então por que Jesus continua batendo? Porque Ele é amor, Ele é misericórdia. Ele disse, igreja, em João, que Ele subiria o Espírito Santo e ia descer o Consolador. Ele foi. Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Mas por que nós não conseguimos a cada dia ouvir a voz desse Espírito Santo? O que Ele diz à igreja? Por que a dificuldade? Porque se eu tenho Jesus Cristo dentro de mim, eu vou estar com o Espírito de quem, gente? O Espírito Santo. Eu vou ouvir a voz de quem, igreja? Do Espírito Santo. Mas eu não continuo. E ele fala aqui, o habitar hóspede ou habitar dono.
12 e 19, não precisa abrir não, igreja, eu vou ser rapidinho aqui, só para a gente entender. 1 Coríntios 6,12, desculpa. 1 Coríntios 6,12. 6,12 e 18. 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o nosso corpo e o nosso espírito, a quais pertencem a Deus. Olha isso. Lá em Coríntios, Paulo está falando. E aqui torna a falar. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo. Então Jesus, ele precisa habitar, ser o dono, gerenciar. Entendeu? Eu pego, o que eu faço? Eu mostro, é como se eu fosse vender uma casa. A gente já vê esses programas, fazem a reforma, limpa. Vamos supor, eu venho aqui e quero mostrar minha casa hoje para a Lanzinha. A Lanzinha entra, nossa, uma pessoa bem vestida. Eu vou mostrar só os cômodos à vista. Vai estar limpo, vai parecer até que Jesus habita ali. Mas muitas das vezes, o que está lá, escondido, eu não mostro. Alguns cômodos, eu coloquei aqui, ó, o que Jesus falou para cada um de nós hoje. Alguns cômodos, nós limpamos, porque está visível a todos. Em outros, nós deixamos quietinho. Só que vai gerando mofo, vazamento, detritos, muitas vezes vazamentos de podridão. Muitas das vezes fazemos o quê? Enchemos o sótão da nossa mente com mágoas, empilhamos caixas empoeiradas no porão do nosso coração, com ódio, amargura, falta de perdão. Como Jesus vai morar numa casa suja, igreja? Como Jesus vai entrar nessa casa fétida, podre? O Espírito Santo, ele precisa habitar em cada um de nós. Ele precisa permanecer. Para isso eu tenho que gerenciar a minha chave da minha vida, para que Jesus gerencie cada cômodo da minha mente, do meu coração. Eu necessitei falar, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Isso aqui, gente, é preciso deixar Jesus Cristo estar em cada um de nós. O Espírito Santo, ele precisa ser o dono, porque o Espírito Santo, ele regenera cada um de nós. É através desse Espírito Santo que ele fala aqui em cada final de cada carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, ouça o que o Espírito Santo diz a você. Pare de tratar Jesus como hóspede. Ele não é só o gerente de hoje. Ele tem que ser o dono da sua vida, o dono da sua mente, o dono do seu coração. Você é templo do Espírito Santo. Olha a maravilha. Jesus, ele se faz para habitar em cada um de nós. O Espírito Santo dele, gente. Olha isso. E nós queremos ser arrogantes. Eu não preciso, eu não posso ir. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Em Coríntios 6 é falado. Seu templo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele fala aqui que vai entrar e cear com você. Ele vai entrar na sua casa. Nós precisamos entender, buscar o Espírito Santo de Deus. Ele fala aqui, ó, ele vem habitar em nós. Nem os céus podem conter, mas ele vem habitar em cada um de nós. E nós rejeitamos Jesus. Por quê? Porque fulano fez, porque Beltrano, porque eu não consigo, porque está fazendo, porque eu não acredito, porque eu não... Para! Quem tem ouvido
entende no que ele fala. Ele continua aqui, falando, eu pego, guardo essas coisinhas, vão mofando a minha estrutura, corroendo as vigas de sustentação, e sem alicerce, como eu vou manter a minha casa para o Espírito Santo de Deus? Não tem como, igreja. Vai apodrecendo a umidade da inveja. Ele falou assim, a umidade da inveja, o vazamento da ira. Olha as palavras que o Senhor está falando com cada um de nós. A umidade da inveja, que nossa inveja tem a umidade da inveja, porque ele diz que você é uma casa. Então ele falou, olhe como se fosse uma casa. Pensa, você gostaria de morar numa casa podre, fedida? Porque lá em casa, quando estava fome, meus filhos ficam passando mal, tem que todo mundo ir para a sala. E Jesus tem que morar dentro de mim sujo, fétido. Jesus é luz, ele não é treva. Infiltrações, corroendo, destruindo, contém que da falta de perdão, contém apodrecendo a sua mente, o seu coração, porque você não perdoa. E como esse Jesus, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo, e a sua casa vai estar limpa, porque eu vou tirar, porque quando Jesus gerencia tudo, igreja, ele limpa, não tem mofo, não tem sujeira, não tem infiltração, porque ele vem pelo Espírito Santo e faz a regeneração, faz a libertação, ele faz a limpeza. Mas isso é diário, gente. Assim como nós nos alimentamos todos os dias, temos que limpar a nossa casa, a nossa mente. Tire as caixas empilhadas do sótão da sua mente, a podridão que está ali no porãozinho do teu coração. Ele fala algo que é lindo. O Espírito Santo, ele fala aqui, no 21, ao que vem, no 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém entrarei em sua casa, e ele cearei, ele comigo. Ele fala que ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha isso, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que maravilha. Mas eu quero chegar e, epa, já vou sentar. Não, igreja. Não, chegou a entrar na janelinha? Lá no 19 ele diz o quê? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso. A igreja não está tendo zelo com o seu tempo, com o corpo santo de Cristo. Ser zeloso, arrependa-se, igreja. Arrependa das suas falhas, do seu pecado. Confesse diante de Cristo. Ouça o Espírito Santo, porque quanto mais chegamos a Deus, mais Ele vai mostrar o nosso pecado, a mancha. Porque se você não está vendo o pecado, mancha, não é porque você está bonzinho, não. Não é porque você está, tô na fita. Não, é porque você está longe do Espírito Santo. Porque quanto mais eu chego para Cristo, mais eu vou vendo que minha roupa está suja e preciso limpar. Mais o colírio do Espírito Santo limpa meus olhos imundos. Se você não está vendo isso, é porque você está longe de Cristo. Cristo está batendo, mas tu não deixou, só deixou ele entrar ontem. Hoje, tire essas infiltrações. O diabo, ele não tem nada para te dar. E é tão maravilhoso que o Senhor fala que através do Espírito Santo, Ele nos regenera, Ele forma o nosso caráter, Ele nos traz santificação, Ele nos faz ter humildade. O que está faltando à igreja? Humildade. Humildade. Não tem humildade nem para reconhecer. Senhor, estou limpinha a minha roupa na igreja, mas eu sei que se o Senhor olhar,
ele vai ver um monte de sujeira em mim. Porque eu sei que eu necessito do Espírito Santo todos os dias para ser limpa, ser limpo. Assim como aquele leproso falou: Senhor, se tu quiseres, me limpa, me cura. E Jesus fala hoje: ser limpo, igreja, ser limpo pelo Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, porque ele castiga, ele exorta aquele que ama. Seja zeloso, igreja. Sabe por quê? Nós temos que ter humildade. Ele fala aqui: seja zeloso. Laodiceia estava se perdendo. Ele conhece o seu sacrifício, ele conhece tudo o que tu passa, o que você já passou, sabe até o que você vai passar. Mas ser zeloso, se mantenha fiel pelo Espírito Santo de Deus. E ele fala aqui tão lindo, que ele nos sela. Nós somos selados. Efésios 1:13 para terminar. Efésios 1:13. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da... Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele o Espírito Santo, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Oh, aleluia! Olha isso, igreja! Sabe por que Paulo está falando aqui, usando o selo? Porque Éfeso tinha muitas madeireiras e os empregados daqueles senhores colocavam selos nas suas madeiras para que ninguém roubasse. Quando o dono viesse buscar, ele sabia qual era a madeira dele. Não tinha como Alonzinho pegar a minha madeira e nem eu pegar a madeira do Wesley. Eu tinha que pegar a minha madeira. E Jesus fala aqui: somos selados. Ele fala aqui: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? A palavra através do Espírito Santo de Deus. A palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. E tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Oh, aleluia! Glória! Você é selado, igreja. Assim como Paulo fala aos Éfesos. Jesus fala hoje aqui para cada um: o meu Espírito Santo, a partir do momento que você me deixa entrar. Deixa! Você é selado com o meu Espírito Santo. Ninguém vai tomar você de mim, ninguém vai tirar, porque quando eu vier naquele dia da glória, você vai estar com o selo de Jesus Cristo. É esse selo, igreja, que nós não podemos perder, é essa virtude. Ele fala aqui: somos selados, propriedade, inviolabilidade. Você tem que ser inviolável, não pode ser violado por nada. O Espírito Santo, quando ele vir, ele saberá quem você é, de quem você é. Esse é o selo, porque ele diz aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, oh glória, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, por isso que ele diz que o Espírito Santo somos selados, porque ele sabe que podemos vencer, porque ele diz aqui: e ao que vencer, lhe concederei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, porque quando ele começa a receber essa revelação para João, ele diz: revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1. Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Não é que vai ou foi, vai acontecer, igreja. Vai acontecer. E pelo seu anjo enviou e notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo
de Deus. Pare de achar que você consegue sozinho, que não consegue. Ser zeloso. Arrependa-te. Cuide do seu tempo. Ele está mandando ser zeloso com a sua casa. Você é zeloso com tanta coisa, mas não pode ser zeloso com a casa que eu quero habitar, que é vós. Vós, eu quero ele se diminuir para entrar, habitar em você. E você rejeita? Ser zeloso. Eis que Cristo está à porta, igreja. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Fiquem com essa palavra. Estamos louvados. Glória a Deus, Senhor. Vamos ficar de pé para orar. Término maravilhoso, a palavra, meditem. Sejamos zelosos, porque somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, eis aqui, Pai, glorificamos o Teu santo nome, Pai. Pedimos perdão, Senhor, porque sabemos que ainda estamos manchados. Mas sabemos que cada vez que chegamos mais, Pai, perto da Sua luz em Ti, podemos ver onde precisamos, Pai, melhorar. Porque é através do Teu Espírito Santo que cada um diz a cada um de nós onde estamos errando. Não precisa eu, fulano, mas sim ouvir o Teu Espírito Santo. Jesus, que Tu entre e possa entrar nos corações de cada um hoje. Assim como o Espírito Santo, como um vento, hoje o Espírito Santo possa colocar, estar em cada um dos meus irmãos, Senhor, os presentes que não puderam vir. Senhor, que Teu Espírito venha falar com cada um de nós, tirar a cegueira espiritual, tirar a surdez espiritual, a timidez, que possamos, Pai, anunciar a Tua verdade. Oh, Pai, uma semana vindoura para cada um de nós, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, porque é isso que necessitamos a cada levantar. Que a semana seja guardada, tanto de perto, nossos familiares, quanto de longe. Já entregamos tudo em Suas mãos. Se assim o Senhor permitir, faremos e iremos, Pai, com a Sua permissão. Glorificamos, Pai, pela maravilha da Sua palavra, pela maravilha dos louvores que foram derramados. Que possa guardar cada um dos meus irmãos que vão para a sua casa, guardados em espírito e verdade, pelos Teus santos anjos. Pai, te agradeço por mais esse culto, Pai, por mais essa oportunidade de estar no Seu altar junto com meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, que a paz de Deus e o amor de Cristo esteja com cada um de nós e todos dizemos amém.